levante a voz. O doutor Cristóvão Andrade conosco e hoje, doutor, nós vamos tirar algumas dúvidas rápidas em cima de alguns mitos sobre a questão da gravidez, da tentativa do sonho de muita gente, algumas bem básicas, como por exemplo, essa aqui, mulheres que tomam anticoncepcional há muito tempo, a pessoa está ali há muito tempo tomando anticoncepcional, e a dúvida é, quando ela interrompe querendo engravidar, vai ter alguma dificuldade por já ter usado muito tempo aquele anticoncepcional? Doutor Cristóvão, bom dia. Bom dia, Léo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Andaiá. É isso, Léo, essas questões são interessantes. Eu diria o seguinte em relação a essa pergunta. Normalmente quem usa pílula anticoncepcional por muito tempo não tem dificuldade de engravidar logo que para, entendeu? A pílula, ela até, Léo, preserva a pelve feminina no sentido de evitar a ocorrência, por exemplo, de doenças como endometriose, e ela até diminui o risco da mulher ter um tipo de doença inflamatória chamada de doença inflamatória pélvica, porque ela deixa o muco que está dentro do colo mais espesso e evita a subida de bactérias como clamídia, gonococo, que é a bactéria que no homem causa gonorreia, para o interior do útero e das trompas. Então, ela pode até preservar a fertilidade da mulher que não quer engravidar e que demora muito para engravidar. Agora, as injeções, existe um outro tipo de contraceptivo chamado injetáveis, de 3 meses, que é popularmente usado. Essas injeções, elas têm uma característica de se depositar no corpo, Elas têm doses mais altas, até levam a paciente às vezes a ganhar peso. Então, quando a mulher para esse tipo de injetável, ela pode ter uma dificuldade de engravidar, porque é um método chamado de depósito. Aquela medicação que ela tomou ainda está depositada no seu tecido gorduroso. E pode ser que o efeito demore para passar. Certo, mas eu ia perguntar exatamente isso. Se depois dela passar um bom tempo sem usar, se esse efeito vai passando. Do caso da pílula que você está falando? Ou da injeção? Da injeção. Não, da injeção sim. Depois que ela passa um tempo sem usar, esse efeito vai passando. Da pílula então não tem o efeito em si? Da pílula não tem o efeito. Tanto certo. É que isso é comum a paciente perguntar se a pílula acumula no corpo, a pílula acumula no corpo. Não acumula. Uhum. Por que não acumula? Porque se ela esquece às vezes 2 dias, ela engravida, entendeu? Quem acha que a pílula acumula no corpo, entendeu, Léo? Eu sugiro esquecer alguns dias que normalmente até a paciente que é fértil vai aparecer grávida, entendeu? Sei. Mulheres atletas que se exercitam demais podem ter dificuldade de engravidar? Sim, isso é verdade, porque assim, as mulheres, principalmente aquelas muito ligadas a essa questão fitness, que trabalham aí com um trabalho de hipertrofia, uma atividade física muito intensa, que tem um baixo teor de gordura corporal, quando faz uma bioimpedância dá um percentual de gordura muito baixo, isso pode influenciar nas questões hormonais e no funcionamento do ovário. É comum até algumas dessas mulheres, elas ficarem em anovulação, ou seja, sem ovular. Sem ovular. E aquela sem Graciane Barbosa mesmo ali, acho que não tem mais. Não, exatamente. Claro que além disso, Léo, nós estamos falando de mulheres atletas, que são atletas profissionais. Mas se a gente for pegar esse público de academia aí, que não raro fazem uso irregular de anabolizantes, ou de medicações que são às vezes consideradas como suplementos, mas que podem ter anabolizantes. Essa situação se agrava. Eu acabei de vir de São Paulo agora de um congresso, Léo, eu participei de uma mesa que discutiu esse tipo de tópico. Eu até queria talvez em um momento oportuno discutir isso aqui, e a situação é até preocupante. O uso irregular, indiscriminado, de anabolizantes, de substâncias com o objetivo de promover hipertrofia em academia, essas mulheres podem ter sim seu ciclo hormonal modificado e ter dificuldade de engravidar. Fora outros problemas. Endometriose também chegaria a impedir ou dificultar a gravidez? Sim, a gente não pode dizer que chega a impedir. A endometriose é um processo inflamatório da pelve, causada pelo desenvolvimento do tecido endometrial, que deveria estar, na verdade, dentro do útero, mas ele pode ir para a pelve durante uma menstruação e ali se implantar nos ovários, nas trompas, no peritônio pélvico e começar a se proliferar. Essa endometriose leva, na verdade, a um processo inflamatório e a cicatrizes na pelve, podendo obstruir ou modificar o funcionamento da trompa, e ela pode dificultar a gravidez. Não podemos dizer que pode impedir, ela pode às vezes impedir de engravidar, mas no mínimo ela vai dificultar na paciente que tem endometriose a ocorrência de uma gravidez espontânea. Doutor, agora se a mulher tem um ciclo menstrual irregular, ela já tem um ciclo menstrual irregular, vem com 15 dias ou passa mais de um mês, isso também influencia?
Olha, geralmente, Léo, a irregularidade menstrual pode ter alguma contribuição. Se ela já tem isso, não é, vamos assim dizer, desde sempre, essa influência é menor. Se ela tinha um ciclo regular e começou a ter ciclos irregulares, às vezes em decorrência da obesidade ou de sobrepeso, a gente sabe muito claramente hoje que mulheres obesas ou que têm sobrepeso, elas têm um funcionamento ovariano alterado, elas podem ter uma maior chance de terem ovários policísticos, então essas mulheres vão ter mais dificuldade de engravidar. Mas se ela é uma mulher magra, se ela desde a adolescência tinha essa irregularidade, pode haver, mas não é tão importante. No caso, se é mito ou verdade isso aqui, que a mulher que tem relação sexual, por exemplo, todos os dias, a chance de engravidar é maior? Olha, Léo, isso aí talvez seja verdade, né? Assim, entenda, um casal que tem relação sexual 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, está numa média boa e conseguiria engravidar sem grandes problemas, desde que não haja problema de fertilidade, né? Eu acho difícil a mulher ter relação sexual todos os dias, tanto pela parte dela, quanto pela parte do parceiro. Mas, obviamente, ter poucas relações, por exemplo, parceiros que viajam, entendeu? Por exemplo, às vezes a mulher é casada, mas o parceiro viaja, é um representante, passa a maior parte dos dias viajando, tem um pessoal que trabalha embarcado, quando tinha um estaleiro aqui, não se vê, entendeu? Frequentemente. Se esse casal não se encontra na época que ela está ovulando, que é por volta do 14º dia do ciclo, isso vai gerar uma dificuldade para engravidar. Então, os parceiros que não moram juntos, que moram em cidades diferentes, ou que o parceiro viaja, isso gera uma dificuldade de engravidar. Mas se o casal mora junto, tem uma boa fertilidade, desde que eles tenham 2 a 3 relações sexuais semanais, está de boa média, que é a média nacional aí, e ela conseguiria engravidar sem grandes problemas. Não vejo necessidade também de ter relação sexual todos os dias, exceto aquelas pacientes que têm dificuldade de engravidar, Léo, que a gente programa mais ou menos no consultório a paciente qual dia que ela vai ovular, e naquele período da ovulação e pós-ovulação a gente recomenda que intensifique as relações sexuais naquele período especificamente, ou quando ela usa indutor de ovulação, que é um remédio que induz a mulher a ovular mais. A gente então vê, né, orienta ela no consultório qual dia que ela vai estar ovulando, e naquele momento ali a gente manda dar uma intensificada na quantidade de relações. Cigarro e álcool diminui a chance de engravidar? Muito, Léo. Cigarro, não é um dos grandes males da humanidade, só para você ter ideia. É o maior causador de câncer nos Estados Unidos ainda, né? O segundo causador de câncer hoje, você vai surpreender talvez, é obesidade e sedentarismo. A gente está chegando aí no Outubro Rosa, vamos debater isso. A obesidade e o sedentarismo hoje é o segundo causador de câncer nos Estados Unidos. Cigarro é um tóxico, a gente deve passar longe até de uma pessoa que fuma. Graças a Deus no Brasil, devido a boas campanhas que foram feitas no passado, o índice tabagismo tem diminuído. O álcool também, ele pode diminuir a fertilidade tanto do homem quanto da mulher. O álcool é uma substância tóxica, então ele pode comprometer a capacidade dos espermatozoides e também pode interferir negativamente nos processos metabólicos e enzimáticos da ovulação, entendeu? Fazer até, como é? Um repórter querendo fazer redundância, ele perguntou: a obesidade pesa nessa questão da gravidez? Sim, pesa muito. A mulher que tem excesso de peso hoje, Léo, ela pode ter dificuldade de engravidar. A obesidade pesa muito, não só na gravidez, mas em todos os sentidos hoje. A medicina tem tido um foco muito grande em combater o sobrepeso. Lamentavelmente hoje no Brasil, Léo, é uma estatística triste, 50% da população tem sobrepeso ou obesidade. Então a gente tem que combater como médico muito isso, orientar as pessoas, orientar os pais a trabalharem no sentido de melhorar a sua dieta. Mas o álcool, assim, não é que ele vai ser um impeditivo, né? Se a pessoa tomar uma cerveja, e também aquela coisa, Léo, existe a questão da dose dependente. Vício, né? Da dose dependente. Uma coisa é você sair e tomar um copo de cerveja, tomar uma taça de vinho numa festa. E outra coisa é aquela pessoa que quase todos os dias bebe excessivamente. Isso aí vai ter um comprometimento ainda maior da questão da fertilidade. O pessoal perguntou aqui se após uma relação a mulher tomar a pílula do dia seguinte, se mesmo assim tem um risco de engravidar. Sim, tem um risco. A pílula do dia seguinte ela consegue diminuir em 95% a chance de uma gravidez indesejada. Tem aquele 5%. Quando usada nas primeiras 24 horas, entendeu? Mas, mesmo assim, usando a pílula adequadamente, existe uma chance de gravidez de 5%. Tanto é que é chamada contracepção de emergência. Quem quer ter segurança maior vai utilizar um método contraceptivo de maior eficácia, uma pílula, ou injeção, um DIU, ou até mesmo um preservativo, que deve sempre ser preferido em relações assim incidentais, né, quando o casal ainda não se conhece, até pelo risco não só de gravidez, mas também de contrair uma doença sexualmente transmissível, como sífilis, que tem crescido, a gente já discutiu aqui algumas vezes bastante, como HIV, que tem crescido, entendeu, Léo? Principalmente aí no público adolescente.
hepatite, herpes e tudo mais. É possível Como é? É possível engravidar no 14º dia do ciclo menstrual? Então, e já tem outra aqui É o mais perguntando se provável. é o mais provável. É o 14º dia, teoricamente, quando a mulher é fértil, é quando ela está ovulando. E a história da mulher, mesmo menstruada, engravidar, isso é mito ou é possível? Isso é possível, embora seja... Possível? É possível porque é pouco comum, mas mulheres menstruadas eventualmente podem engravidar se não estiverem fazendo uso de método contraceptivo. Todo tratamento para engravidar pode resultar em gêmeos ou trigêmeos? Não, a chance é grande, né? Como se diz, é uma frase bem conhecida, né? Toda unanimidade é burra. Então, assim, não todo tratamento. Eu diria que os tratamentos para engravidar, eles têm uma chance maior de resultar numa gravidez de gêmeos. Mas não podemos, obviamente, dizer que todo tratamento vai resultar nisso. Tem mulheres que fazem tratamento só engravida de um bebê só, entendeu? Qual a gravidez mais complicada, da adolescente ou da mulher depois dos 35? Léo, olha só, a mulher depois dos 35 vai ter um risco talvez maior, pelo fato de ela ter um risco maior de gerar um bebê com síndromes, dentre elas a mais comum é a síndrome de Down. E também nessa fase, às vezes a mulher já tem sobrepeso, pode ter um risco de pressão alta ou de diabetes gestacional. Ela pode ter comorbidades como problema de tireoide e tudo mais, entendeu? Então eu diria que é mais provável que haja complicações de mulheres acima de 35 anos. Mas na adolescência também é um público diferenciado que o médico deve ter um cuidado e uma atenção especial, porque também pode ser considerado em alguns aspectos uma gravidez de risco. Doutor Cristóvão, muito obrigado aí. Várias perguntas, várias dicas, nem pouco tempo e importantíssimas, né, para o pessoal de casa, né, para você que está planejando uma gravidez, para você que já está grávida aí, né? E o nosso agradecimento e até a próxima oportunidade. Léo, eu que agradeço, um bom dia a todos, né? Bom dia a todos os ouvintes, ao nosso público aí cativo, né? Do Saúde da Mulher, e uma boa semana com fé em Deus para todos. Levante a voz.